Olá, meu sexto ano, tudo bem? Eu espero que sim. Então, hoje, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje, nós vamos começar a apostila volume 2, isso mesmo, tá, gente? Como vai funcionar agora? Presta atenção. Então, a apostila volume 2, ela tem 4 unidades temáticas, certo? 4 unidades temáticas. E então, a gente tem 10 semanas para trabalhar essas 4 unidades. Como vai funcionar? Eu vou dar meia unidade por semana para vocês, certo? Professora, meia unidade por semana, 4 unidades, e ainda vai sobrar 2 semanas. Sim, porque daí a gente precisa fazer algumas atividades extras, algumas avaliações, e aí vão ser nesses dias. Mas ao longo dos vídeos vocês vão acompanhando e no grupo do WhatsApp eu vou explicando tudinho para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Dá um pause no vídeo, corre lá, pega a apostila, pega caderno, pega lápis, pega marca-texto, pega tudo que precisar e vamos começar a aula? Muito bem. Gente, a nossa unidade número 5 é essa bonitona aqui, né? A apostila linda que a gente recebeu, né? Eu achei tão bonita, toda coloridona. Muito bem. Nossa unidade 5 chama Grécia, Cultura e Sociedade. Muito bem. Sim, a unidade 4, nós trabalhamos a formação da Grécia. Como que a Grécia surgiu, como que era a geografia da Grécia, o solo, o que se plantava, né? Como que era dividida a sociedade. E a gente estudou as principais diferenças entre duas polis. Lembram o que é uma polis? Polis é uma cidade-estado. Quer dizer que na Grécia era uma grande região. Essa grande região fica localizada na Península Balcânica. O que é uma península? Lembra? É um pedaço de terra grudado ao continente e rodeado de água. Diferente da ilha, por quê? Uma ilha tem água por todos os lados. Uma península tem um pedaço agarrado ao continente e o resto rodeado de água, certo? Então, na Península Balcânica é localizado todos os povos gregos. Eles eram espalhados por essa península, certo? Em muitas polis, cidades-estados. Cada uma era independente da outra, cada uma tinha sua própria geografia, seu próprio sistema político, suas próprias leis. Porém, todas essas polis, todinhas elas, tinham coisas parecidas, gente, tá? Todas elas tinham coisas parecidas, por serem descendentes dos mesmos povos. Entendido? Muito bem. Gente, olha que legal. Se você pega a sua apostila lá na página 2, que tem uma imagem lá de um atleta olímpico no Rio de Janeiro em 2016, o Discóbulo, que é uma estátua que está no Museu Nacional em Roma, depois uma ânfora. Gente, uma ânfora era como se fosse um potinho do Tupperware, bem famoso da época. Uma ânfora é como se fosse um pote, um recipiente, um jarro, um vaso para colocar vinho, para colocar azeite, tá? E a prova olímpica dos 800 metros rasos feminino no Rio de Janeiro 2016. Gente, o que todas essas coisas aqui, ó, todas essas coisas têm em comum? Todas elas referem-se a traços culturais da Grécia Antiga. Sim, meus amores, a Grécia é o berço da civilização ocidental. Tipo, tudo que a gente convive, quase tudo com que a gente convive hoje na nossa sociedade ocidental, significa que teve origem lá na Grécia. Lógico, foi aprimorado, melhorado, estudado, reinventado, mas os primórdios lá, o início, gente, foi na Grécia, certo? Muito bem. Então, se você já ouviu falar de Olimpíada, de teatro, de festas, de religião, muitas dessas coisas surgiram na Grécia Antiga, certo? Muito. A gente precisa entender que os gregos, eles não eram isolados, gente, né? Eles viviam na Península Balcânica, que era banhada pelo Mar Mediterrâneo. E através do Mar Mediterrâneo, eles conseguiam ter contato com diversos outros povos, certo? E desse contato com diversos outros povos, eles surgiram com a sua cultura,
Entendido, gente? Muito bem. Eu gostaria que agora vocês pegassem a sua apostila lá na página 3 para acompanhar junto comigo, tá? Nós vamos falar sobre sociedade. Professor, o que é sociedade? Sociedade é o grupo, gente, de cidadãos que vive num determinado local, certo? A sociedade brasileira, a sociedade europeia, a sociedade estadunidense. Então, sociedade é um grupo de pessoas que convive numa determinada região e partilha de traços culturais comuns. É meio parecido em todo o local, certo? Entendido? Muito bem. Então, veja bem. A sociedade grega, gente, ela basicamente, toda ela, por mais que houvesse diferenças, e a gente estudou isso, né? Tipo, por exemplo, em Esparta e Atenas havia diferenças. Basicamente, a sociedade toda estava dividida em 3 classes sociais, tá? Você conseguia enxergar diferentes essas 3 classes sociais. No topo, gente, né? Quem mandava na situação toda geralmente era um grupo de homens ricos, proprietários de terras e descendentes dos fundadores da cidade. Então, nesta cidade minha família foi a fundadora. Então, eu e o meu grupo familiar vamos ser as pessoas mais ricas e aqueles que se envolverem conosco, certo? Na outra cidade é outro grupo e assim por diante. Mas então no topo, quem manda, tá? Lá por primeiro, vai ser um grupo de homens ricos, proprietários de terras, descendentes dos fundadores da cidade. Logo abaixo, há uma camada de trabalhadores livres, homens livres, certo? Que podem ser proprietários de pequenas terras, podem ser comerciantes, podem ser trabalhadores livres. Essas pessoas são livres, gente. Porém, elas não têm direitos políticos, elas não mandam, elas não decidem nada na política, certo? E um terceiro grupo, né, lá embaixo, sustentando todo o resto, formado por escravizados, gente, e servos. Muito bem, né? Então, a gente entendeu que a sociedade grega era dividida em 3 classes. No topo, homens ricos, proprietários de terra e poderosos, com muito poder político. No meio, a gente tem homens livres, que podem ser pequenos proprietários de terra, comerciantes, trabalhadores livres, porém sem direitos políticos. E por último, a última camada é de escravos e servos. Gente, o pessoal do topo, tá? Os ricos proprietários que tinham direitos políticos, eles não precisavam trabalhar, porque eles já eram ricos e proprietários e tudo mais. Quem trabalhava para eles era o pessoal aqui, da última camada, os servos e os escravos. Então, enquanto os servos e escravos estavam trabalhando para esses senhores ricos estavam no que a gente chama de ócio. Ócio significa tempo ocioso. Ficar de ócio é sem fazer nada. Mas para os gregos, ficar sem fazer nada não significava literalmente, tipo, ficar sentadinho, deitadinho, sem fazer nada. É que, enquanto tinha pessoas trabalhando para eles se dedicavam às atividades políticas ou às atividades de guerra, certo? Entendido isso? E o pessoal aqui do meio, né, que eram livres, porém sem direitos políticos e não ricos, eles tinham que trabalhar, ralar bastante para conseguir se manter, sobreviver, ter os seus bens e tudo mais. Beleza, gente? E para encerrar sobre sociedade, a gente precisa falar sobre a mulher, tá? As mulheres gregas, elas não tinham direitos políticos, nem muitos direitos, na verdade. A maioria das mulheres gregas, elas eram ensinadas desde meninas a serem donas de casa, a serem boas mães, boas esposas, e sempre elas estavam sob a tutela de um homem. Podia ser o seu pai, podia ser o seu marido, um irmão mais velho, um parente mais velho, mais próximo. Então, a vida das mulheres, ela era totalmente doméstica. Elas não tinham muitos direitos políticos, nem administrativos, nem nada, tá, gente? Era bem ruim. A não ser na sociedade espartana, tá? Como a cidade espartana, né, elas produziam, tipo, né, as mulheres espartanas que geravam filhos, então elas precisavam gerar filhos muito fortes.
Então, em Esparta, as mulheres eram um pouco mais bem tratadas porque elas tinham que gerar filhos bons para se tornarem bons soldados para Esparta. Como a maioria dos homens espartanos estava sempre em guerra, então elas tinham um pouco mais de liberdade política e administrativa. Elas é que cuidavam das suas propriedades, da educação dos filhos, né, até que os filhos fossem mandados para estudar para serem soldados. Beleza, gente? Mas no geral, as mulheres não vão ter muita participação assim na sociedade grega. Entendido, gente? Então, esse vídeo foi para explicar como funcionava a sociedade grega. Até daqui a pouquinho no próximo vídeo.